Glória a Deus. Vamos neste momento, nossas Bíblias, Lucas, capítulo 18. Amém, irmãos? A obra de Deus é assim, um trabalho aqui, outro trabalho ali, e outro vamos trabalhando, e a igreja, e o reino dos céus, amém? É manifestado no meio da escuridão deste mundo, amém? Essa é a obra, a igreja viva, trabalhando, sendo sal, sendo luz, amém? Trazendo amor àqueles que não têm o amor de Deus. Lucas capítulo 18. O tema dessa mensagem é o mendigo e o milionário. Lucas capítulo 19, versículo 35. Lucas 18, 35 até o 19, 10. O mendigo e o milionário. Vamos ver como que essas pessoas tiveram um encontro com Cristo. Diz assim o texto: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré, ou Nazareno, está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um mendigo e milionário que estavam perdidos, em 2 contrastes distintos, 2 realidades tangenciais, 2 necessidades profundas de Deus, espirituais, que os 2 tinham. Um tinha muito, o outro não tinha nada. Um era pequeno, o outro era cego. Um não tinha nada para oferecer para ninguém, o outro tinha muito para oferecer. Porém, os 2 precisavam da graça de Deus, necessitavam conhecer ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos esse texto, podemos observar que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. A sombra da cruz já estava apontando no horizonte de Jerusalém. Jesus estava saindo, entrando em Jericó. De Jericó ele passaria em Betânia, e de Betânia entraria em Jerusalém para ser o cordeiro pascual, para ser sacrificado em favor da humanidade. Jericó
era uma das últimas paradas de Jesus. Essas são as pessoas que estavam aí na expectativa, porque a multidão era muita, as pessoas estão vindo de diferentes latitudes da terra para ir para Jerusalém. Eles iam sacrificar em Jerusalém, eles iam para a festa da Páscoa em Jerusalém, estava indo para essa festa pascual. Então havia muito movimento de gente, para cá, para lá, a cidade estava apertada. Jericó era uma cidade famosa. Jericó era a cidade que os reis, conhecida como a cidade herodiana, porque ali os Herodes fizeram palácios de veraneio para descansar, porque era uma cidade que tinha um clima agradável, Jericó. E aí ele estava aí, Jesus estava passando, entrando em Jericó, com uma situação inusitada. No livro de Marcos dá o nome, no livro de Lucas é a única história que narra Zaqueu, é a única história dos 4 evangelhos que fala de Zaqueu. Porém, em Marcos, podemos analisar, Marcos 10, 45, fala da história do cego, e dá o nome do cego. O cego se chamava o cego Bartimeu e o rico Zaqueu. Bartimeu, esse nome significa filho de honra. Filho de honra. Zaqueu, seu nome significa filho de honra. Mas, pobre Bartimeu, ele estava realmente em contraste. Ele vivia uma desonra social, desonra espiritual, uma desonra existencial. Ele vivia uma desonra abandonado. As pessoas colocavam ele ali porque ali onde as pessoas às vezes estavam mais compassivas, um pouco mais de misericórdia, colocaram ali porque os transeuntes, os que iam passar para Jerusalém, pobre cego, vamos dar uma esmola para o cego. Então as pessoas ficavam até mais espirituais, porque estavam indo para Jerusalém. Aí estava Bartimeu, cego, filho de honra, porém vivia uma desonra, mendigando à beira do caminho, vivia essa vergonha da sua condição. Mas o único que pode trazer a honra para o ser humano se chama Jesus Cristo. Amém? Jesus cambia, ele muda a desonra em honra. Ele muda no nome, a história e o destino do ser humano. Amém? Não importa o seu passado, o importante é que Jesus deseja transformar o seu presente e fazer um futuro maravilhoso nele. Amém? Essa é a obra maravilhosa da graça de Deus. Bartimeu era cego, ele não via, mas ele ouvia. O que aconteceu aí? Estava ouvindo. O que está acontecendo é Jesus. Aí ele entendeu, caiu a ficha. Jesus? Sim, ele entendeu, Jesus, ele entendeu que estava passando o filho de Davi. Essa palavra tem um histórico poderoso. Quando ele fala o filho de Davi, ele está trazendo uma expressão que Jesus é o Messias. Filho de Davi, porque sabia que o Messias viria da raiz de Davi, da genealogia de Davi. Viria o Messias. Então ele estava entendendo que naquele momento estava passando o Deus encarnado, estava passando o Cristo Salvador, aquele que iria trazer a salvação para toda a humanidade, estava passando por ali, o Messias. Ele entendeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Amados, que expressão poderosa. Ele entendeu que o único que poderia mudar a vida dele era Jesus. Só Jesus, queridos. Não é que a pessoa tem que subir numa montanha, tem que descer montanha, tem que não sei o que lá, tem que fazer fogueira, e as pessoas fazem tantas pirotecnias e todo. É somente Jesus. Jesus o Salvador, Jesus o Redentor, Jesus o Transformador, Jesus, amém? Nome poderoso, nome que transforma, que salva e liberta, és o nome de Jesus. Ele buscou em Cristo, ele foi a Ele, e as pessoas começaram com indiferença. Aí, um homem que não tinha nada para dar, um homem que não tinha nada que oferecer, materialmente, o que ele tinha que oferecer? Nada. O que ele poderia oferecer? Nada.
O que ele podia fazer é somente gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia de Deus, irmã, é tão poderosa. A misericórdia do Senhor foi o que parou, ele se compadeceu desse homem e ele pôde chegar até Jesus. Amém? Jesus chama esse cidadão sem importância, desonrado, chama a Jesus. É algo maravilhoso. Jesus para o primeiro cidadão, filho de Davi, diante do último cidadão, do menor ali, ele para. Amém? Porque ele se importa com todos. Amém? Todos são importantes para ele. Ele ama todos. Ele te ama. Ele ama aquelas crianças. Ele ama o mundo. Ele ama o cego, o coxo. Ele ama o maltratado, aquele que foi abusado, aquele ferido. Ele ama todos. Ele ama eu, ele ama você. Amém? Ele nos ama. E ele para, se compadece. Ele pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele não pediu títulos. Ele não pediu para ser visto, mas ele pediu visão. Não quero ser visto, eu quero ver. Eu não tenho expressão. Eu quero ver Jesus. Amém? Ele dá visão. Jesus dá visão para o cego. Aqui podemos ver a visão que Jesus dá visão. Ele pôde ver, porque ele precisava, 3 coisas que ele precisava para receber a honra dele. 3 situações que ele queria que a sua honra fosse devolvida. Um perdido pede para ver. Um perdido pede para poder seguir Jesus pelo caminho. Ele teve fé. Jesus, a tua fé te curou. 3 coisas acontecem nessa palavra: fé te salvou. Essa salvação, ela reflete 3 realidades. Ele recebe a visão física, ele recebe a inserção na sociedade, que ele não pediu carro, ele não pediu uma moto, ele não pediu um burro, ele não pediu nada. Ele pediu: Senhor, eu quero ver, porque eu quero voltar a viver a minha vida normal, eu quero viver o meu cotidiano, eu quero poder fazer as minhas coisas. Ele é insertado na sociedade e depois ele segue Jesus pelo caminho. Amém? 3 coisas: visão, reconhecimento e seguir Jesus pelo caminho. Amém, amados? Ele dá a visão, Jesus dá a visão para que nós possamos ver que Ele é o caminho. Amém? Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? A visão que Ele dá para que o homem possa ver que Ele é o único que pode trazer a visão para o ser humano. Jesus, o mendigo, transformado. Amém? Honrado, Bartimeu, filho de honra. Ora, se o nome dele tinha valor, porque Jesus é que pode agregar o valor aos homens. Outra situação: o milionário. O milionário, ele era publicano, ele era odiado, não era amado, odiado pelas pessoas, trabalhava para o Império Romano, ele fazia negócios ilícitos, uma riqueza, essa riqueza dele não era riqueza bem, porque ele trabalhava e guardava para ele, odiado pelos seus patrícios, não era amado pelas pessoas, odiado. Porém, era um homem que também precisava de conhecer a Cristo. Ele veio para todos, os ricos também precisam conhecer a Cristo. Amém? Todos necessitam conhecer a Cristo. Toda a humanidade necessita de Cristo. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Ele, curiosamente, ele sobe em uma figueira, pequenininho ali, Zaqueu, ele queria ver, e ele vai buscar para ver a Jesus. E quando ele vai ao encontro, e Jesus vai passando por ali, e Jesus vê nele um potencial seguidor do Evangelho. Amém? No meio daquela multidão ele sobe, ele estava curioso. Zaqueu, ele tinha riqueza, mas ele vivia na pobreza espiritual. Zaqueu não tinha uma alegria, a alegria dele era uma alegria ilusória, passageira, vivia um vazio existencial, um estigma de ser um publicano, um estigma de ser odiado, havia marcado Zaqueu. E a palavra Zaqueu significa justo, um justo que não praticava a justiça, porque somente o homem não pode ser justo por si mesmo. O homem não tem condição de praticar a justiça de Deus,
porque o homem é torcido, o homem é pecador. Somente quem pode justificar o homem é Jesus Cristo. Só Ele pode justificar e realmente podemos andar na retidão da justiça de Deus. Amém? Quando o homem é justificado, ele era injusto, também um contraste de nome. Podemos ver, ele era injusto, vivia a injustiça, vivia odiado pelos homens, mas ele foi amado por Deus, porque Deus ama o mais vil pecador. Ele ama aquele que é odiado, que não é amado. Ele ama todos, porque ele veio para todos. Amém? Pobres, ricos, brancos, peruanos, brasileiros, colombianos, chilenos, argentinos, para todos. Todos têm o direito de pelo menos ouvir uma vez o Evangelho de Cristo. E esse rico estava desejoso de ver e foi ao encontro, e Jesus falou: desce daí, hoje eu vou à sua casa. Zaqueu desceu e recebeu, porque a salvação entrou na casa. Casa é um lugar de intimidade. Casa é um lugar onde nós abrimos a nossa casa. Quando você abre a sua casa, o Evangelho chega. Quando você abre a sua casa para Jesus, as boas novas do Senhor chegam. Quando você abre a sua casa para Jesus, a transformação. Quando você abre a sua casa para Jesus, restituição. Quando você abre a sua casa para Jesus, nova vida. Quando você abre a sua casa para Jesus, salvação para a sua família. Amém? Ele abriu, Jesus falou: olha, eu quero ir na tua casa. Hoje eu vou na sua casa. Ele desceu, eu, indigno, odiado. As pessoas olhando com uma mirada legalista, religiosa, de indiferença. Esse homem vai comer na casa de um pecador. Não importa que o homem é pecador, mas somente Jesus, o Salvador, pode trazer a justiça para esse homem e transformar um homem odiado, para que seja um homem reconciliado com Deus. Um homem que não amava, recebe o amor de Deus. Um homem ganancioso se torna um homem generoso. Somente Jesus faz essas coisas loucas, essas loucuras do Evangelho. Amém? Por isso que nós temos que levar o Evangelho nas casas. Por isso que nós temos que ir às casas e falar de um Cristo maravilhoso, misericordioso e transformador. Amém? Ele entrou, abriu e ele falou: ó Senhor, hoje mesmo. Zaqueu disse: hoje mesmo, Senhor, devolverei 4 vezes mais a metade dos meus bens. Ele era rico, a metade dos bens. 2 coisas aqui que ele faz. Ele se torna generoso, porque ele falou: vou dar a metade dos meus bens. E ele vai devolver. Ele vai devolver quantas vezes mais? Quantas? Ele começa a entender a lei. Quando você vai ver lá em Levítico, lá da restituição, ele vai devolver 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. Salvação gera restituição. Amém? Já salvação gera transformação. Salvação gera mudança de valores, de entendimento. Um já não vive para si, mas vivemos para Deus. Zaqueu entendeu que ele já não vivia mais com a salvação. Jesus, o tesouro precioso, que não tem preço, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Ele entrou e lavou e limpou a vida de Zaqueu. E Zaqueu se tornou um homem generoso. Amém? Zaqueu já era aquele homem tacanho. O mais tacanho, quando é alcançado pela graça, se torna o mais generoso. Amém? Porque isso é obra da graça, da salvação, da redenção do Senhor na vida dos homens. Devolverei, Jesus, houve salvação nessa casa. A salvação, porque esse homem é filho de Abraão. Diz: esse filho de Abraão, nada, esse é um Zaqueu, esse é um demônio. Mas ele era filho de Abraão, porque ele necessitava da graça do Senhor e alcançou, porque o Filho do Homem veio buscar, amém, e salvar o que se havia perdido. Amém? O pequeno homem, né, ele realmente encontra com grande desejo de conhecer a Cristo, conhece a Cristo e ele é transformado por Cristo. Amém? O mendigo, o milionário, os dois tiveram um encontro com Cristo. Amém? Todos necessitam caminhar em direção à cruz e conhecer a Jesus. Amém? Todos, nós temos realmente ver que todos precisam de Cristo. Amém? Só Ele pode justificar o homem. Só Ele pode trazer a honra para o homem. Amém?
Vamos colocar de pé, vamos orar.